Olá, CDD05! E aí, como é que vocês estão? Meninas, tenho novidades para vocês que nós estamos finalizando o módulo de saúde e seus cuidados. Nós estamos aí no nosso penúltimo conteúdo, né? Nós só teremos mais 2 encontros para finalizar aí o livro de saúde e seus cuidados. Vocês já estão bem próximo, né, de receber o certificado, né? A gente sabe que ainda vai ter umas práticas, a gente sabe que ainda vai ter algumas coisas pra gente fazer, né, antes de receber o certificado, mas em questão de teoria já está quase tudo finalizado, não é isso? E aí hoje nós iremos trabalhar aí o capítulo 17, a página 72, e nós iremos conhecer um pouco mais sobre o transtorno somatoformes. Professora, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Já vai prestando atenção aí, pega seu material, eu já estou com o meu aqui em mãos. Pega aí seu material, né? Faz aquela leitura prévia e depois, ó, é só desfrutar desse conteúdo agora, ok? Então, deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho para vocês observarem melhor aí as imagens, certo? Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, nós iremos revisar um pouquinho sobre o anterior, que a gente falou sobre doença de Parkinson. A gente viu um pouco mais sobre essa patologia, conhecemos a evolução da doença de Parkinson, algumas dicas de como vocês, cuidadores, podem ajudar a melhorar a vida, a qualidade de vida de um paciente com Parkinson, não é isso? Entre outras coisas que a gente foi observando aí no decorrer do conteúdo passado, né? E aí hoje nós iremos aprender sobre o que é transtorno somatoformes, né? Professor, o que é isso? É um nome bem complicadinho, porém, muitas pessoas do nosso convívio podem desenvolver esse transtorno, mas não se tem um diagnóstico e às vezes a gente acha que é até besteira, só que a pessoa realmente tem, né? Então, quando eu começar a falar um pouco mais sobre esses transtornos, vocês vão já, opa, minha mãe tem, meu irmão tem, sempre tem alguém que vocês conheçam, que seja próximo, que tem, tá bom? Então, nós iremos conhecer os cuidados que a gente precisa ter com as pessoas que sofrem com essas enfermidades, entre outros pontos bem interessantes aí sobre o transtorno, certo? Então já separa aí sua canetinha, seu material. Eu prefiro que você esteja com seu livro em mãos, porque tudo que eu vou falando é retirado do material de vocês. Então é uma forma de vocês acompanharem melhor, ainda mais, né, o que eu estou falando, tá certo? Então vamos lá. Gente, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem, se vocês sabem o que é o transtorno somatoformes. Alguém sabe o que é? Alguém conhece? Se você sabe, se você conhece, se você já trabalhou com alguém que tem esse transtorno, comenta lá no grupo do WhatsApp. Gente, eu tô sentindo falta de vocês, né? De Camila, de Suênia, de Simone, de todo mundo, né? Eu tô falando assim, Joelma, gente, de todas vocês mal interagem comigo. Eu tô lá toda segunda-feira esperando vocês, né? Toda segunda-feira eu fico lá, de 8 às 10, esperando vocês interagirem comigo. Então vamos lá, vamos comentar. Manda pelo menos um oi e um bom dia pra eu saber que vocês estão lá, tá bom? Gente, a gente sabe que o transtorno somatoformes é uma classificação médica, né? O conceito, ele diz que é uma classificação médica para doenças que persistem apesar dos transtornos físicos presentes não explicarem nem a natureza, nem a extensão dos sintomas, nem o sofrimento, nem as preocupações do sujeito. Está associada à busca persistente de assistência médica, familiares e amigos. Então, se você observar bem aí nesse conceito, né, já está falando que o transtorno somatoforme é uma classificação, né, de várias doenças que juntas formam aí o transtorno somatoformes. Gente, sabe aquela pessoa, aquele paciente, aquele familiar que vive sentindo uma dor física, porém nunca está satisfeito com o diagnóstico daquela dor, como por exemplo, o paciente está sentindo muita dor no estômago, pode ser uma azia, pode ser uma gastrite, pode ser
a pessoa tem um problema com o sistema nervoso e aí fica com essas dorzinhas na barriga. Só que essa dor é uma coisa simples, é uma coisa mais tranquila, que tomando alguma medicação pra aliviar vai ficar tudo bem. Só que a pessoa que tem esses transtornos, ela não pensa dessa forma, certo? Ela pensa o quê? Meu Deus, eu tô com uma dor no meu estômago. Será que eu tô com câncer de estômago? Meu Deus, eu tô morrendo, eu tô no fim da vida, né? Então as pessoas que sofrem desses transtornos, ela tem esse pensamento, né, de que é tudo maior do que ela possa estar realmente sentindo. Ela sente. Um exemplo, tá sentindo dor de cabeça. É verdade a dor de cabeça, mas pode ser uma dor de cabeça de um estresse, porque pegou muito sol, ou se não, porque assistiu televisão, tá sem óculos. Só que se essa dor de cabeça, ela insistir um pouco mais, a pessoa já acha que está com um tumor maligno, o resto já está para morrer, já está aquela coisa toda. Então a sensação dela é triplicada, multiplicada por não sei nem quantas vezes, certo? Então, por isso que é um transtorno que não é tão conhecido, né, popularmente, mas existe com muita frequência, né? Então, nós temos aí vários transtornos que a gente vai conhecer um pouco mais. Tem um transtorno de somatização, que é isso? Sintomas físicos inexplicáveis manifestados antes dos 30 anos. Então, são sintomas que a pessoa sente, assim, que você não consegue ter um diagnóstico preciso. A gente sabe que não existe uma máquina que traga aí o resultado de quanto de dor você está sentindo, né? Porque a dor é o paciente que fala, mas a gente não consegue medir, a gente não consegue visualizar, não é isso? E aí o paciente começa a relatar que tá com muita dor no braço e não consegue mexer o braço, só que fez todos os tipos de exame e essa dor no braço, ela não tem nenhum diagnóstico, não é nenhuma tendinite, nenhuma bursite, nada que esteja realmente provocando essa dor. Às vezes pode ser até uma distensão muscular, uma tensão, alguma coisa do tipo. Só que para a cabeça dessa pessoa não é nada disso, né? O fim do mundo é tudo que vocês puderem imaginar de ruim. Então, os distúrbios somatoformes indiferenciados são queixas mais frequentes, né, de fadiga crônica, perda de apetite, entre outras coisas. Então, pode acontecer do paciente se sentir fraco, do paciente começar a perder o apetite, perde peso, né? E não se sabe a causa, não se tem a causa, porque com certeza essa pessoa que tá tendo essa fadiga, tá perdendo peso, vai para o médico passa vários exames, mas não encontra a causa, né? Então, ele é bem relacionado também com a questão psicológica. A hipercondria, né, que é a fixação de medo de ter uma condição médica de risco. Então, tem pessoas que têm tanto medo de desenvolver uma patologia que na cabeça dela qualquer coisa já é uma doença grave. Existe também transtorno de convecção, né, que os sintomas são prejuízos na coordenação, equilíbrio, paralisia localizada, perda de voz, etc. Então, existe também esse transtorno, né, que faz com que o paciente ele perca a sua coordenação, seu equilíbrio, até a voz desaparece, né? Existe uma série na Netflix que, se eu não me engano, é assim, Doenças do Século XXI. Gente, tudo isso que eu tô falando dos transtornos somatoformes, lá tem um documentário. Eles não falam sobre transtorno somatoforme. Pode falar sobre transtorno de conversão, hipocondria, pode falar sobre esses nomes. Então, é muito bom, relata literalmente tudo isso que eu tô falando pra vocês. Distúrbio de dor, né? Queixa de dor persistente, intensa e angustiante. A pessoa chora, a pessoa faz loucuras com aquela dor e que a gente não sabe como é que existe essa dor, né? Tanto que no dia que eu tava dando essa aula presencialmente, uma ex-aluna minha, ela disse que ela já teve, não sabia, né? Ela veio, professora, eu tive um desses problemas de transtorno somatoforme, mas eu não sabia que era. Ela disse que sentia uma dor de cabeça muito forte. Ela era bem nova na época, bem jovem. Ela sentia muita dor de cabeça. E aí ela disse que essa dor de cabeça era tão forte, que ela sentia como se fosse um estralo. Ela disse que quando abria a boca sentia um estralo, um barulho muito forte.
E aí ela disse, pronto, eu tô com um tumor e esse tumor ele vai explodir. Ela disse que só pensava nisso, esse tumor tá aqui na minha cabeça. Então ela disse que passou 3 dias, 3 noites sem se alimentar, sem falar, sem fazer nada. Tomava água no canudo, porque ela dizia que se mexesse a boca, o tumor que estava na cabeça dela ia estourar. E aí ela disse que, como faz muito tempo atrás, ela fez o pai dela vender um bem que ele tinha para fazer uma ressonância magnética para ver o que é que tinha na cabeça dela. Porque ela perdeu não sei quantos quilos em 3 dias, porque não comia, não fazia nada, né? E só chorava, porque a dor era muito grande. E aí ela disse que fez o exame de imagem e o médico disse que ela não tinha nada. Nada, 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 nada. Depois que o médico fez um exame, que mostrou e que disse que não tinha nada, a dor de cabeça dela foi embora. Então, até então, ela não passava, tomava remédio de 6 em 6 horas, né, os analgésicos, mas não fazia efeito. Depois que ela fez o exame, o bom foi por quê? Porque ela acreditou na palavra do médico, né? Quando o médico mostrou e disse que não tinha nada, ela acreditou e aí ela foi curada. Mas tem pessoas que insistem, né? Diz que realmente ela tem. E aí fica nessa busca tremenda, né? Sem fim. Então, distúrbios difórmicos corporal, né? A intensa preocupação e excessiva sobre uma deformidade imaginária, principalmente essas pessoas que são muito fortes, pessoas, né, têm muito músculo. Muitas vezes eles têm esse distúrbio porque acham que o corpo ainda não está perfeito e aí precisa ainda malhar mais e fazer tudo aquilo que a gente sabe, né, para ter um corpo perfeito. E aí nós temos os sintomas físicos, né, que persistem por meses ou anos, que sugere a apresentação de doenças clínicas ou cirúrgicas, mas que são totalmente inexplicáveis, né, deixa eu tirar aqui minha foto no meio, por nenhuma das patologias orgânicas ou conhecida, nem por outro transtorno mental, nem pelo efeito do uso de substância ou drogas. Então a gente sabe que os sintomas bem fortes, porém a gente não tem nada que justifique realmente o que é que está acontecendo. E os sintomas inexplicados de transtornos somatoformes desencadeiam reações que são prejudiciais, como, por exemplo, ansiedade, preocupação frequente e excessiva, crenças imprecisas ou exageradas, resistências ou não cumprimento de esforços de diagnóstico, demonstrações de emoções fortes. Essa questão de resistência do cumprimento do esforço de diagnóstico, né? Porque o médico diz, Maria, você não tem, né, nenhum tumor na sua cabeça. E aí ela insiste, não, eu tenho porque eu sinto, eu sei. E aí fica nessa resistência de acreditar, né, e fica com essa preocupação frequente e excessiva que gera um estresse, gera ansiedade e gera até mesmo irritabilidade, porque ela quer uma coisa que realmente não acontece, né, que não existe. E aí nós temos as terapias que podem auxiliar no tratamento desses transtornos, que são a terapia cognitiva comportamental, que aí trabalha com os psicólogos, né? Pensamentos distorcidos, crenças irrealistas. Então tudo isso aí é trabalhado com o psicólogo, certo? E aí hoje nós finalizaremos aqui nosso trabalho, nosso conteúdo, certo? E aí eu queria só deixar mais frisado para vocês que o transtorno de somatoformes, ele tem o tratamento com psicólogo, né, de preferência. Medicamentoso muitas vezes não necessita, mas o ponto primordial é o médico, né, que tá acompanhando aquela pessoa, ele ter muita empatia e ele tentar o máximo possível conversar, explicar toda essa situação para essa paciente, para que ela não venha a continuar buscando e colocando a vida dela em risco em realizar tantos exames de imagem como de laboratórios e também ficar nessa busca de outros profissionais de saúde, etc, etc. Então, o médico ele precisa estar ali muito centrado, né, e próximo do paciente para mostrar ao paciente que esse transtorno ele tem totalmente cura, mas precisa da boa vontade, né? Precisa dele estar ali participando, do paciente estar ativamente participando do tratamento, certo?
E aí o nosso próximo conteúdo e último conteúdo, nós iremos falar sobre cuidados com a medicação, parte 1 e 2. Então, já espero vocês para a próxima segunda e estar falando um pouco mais sobre cuidados com a medicação. Deixo a minha frase de hoje, que diz o seguinte: o tempo deixa perguntas. O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo, o tempo traz verdades. Então é essa frase que eu deixo para vocês hoje. Uma ótima semana, muita saúde para vocês e para a família de vocês. E vamos torcer para que já já a gente esteja aí juntas novamente, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até semana que vem, turma!